Salmo 42 é muito conhecido. Eu quero fazer a leitura, coincidentemente, na versão NVI também, onde está escrito dessa forma: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite a sua canção esteja comigo. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você assim está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, querido? Davi, ele enfrentou muitas lutas na sua vida. Davi enfrentou ursos, enfrentou leões. Davi enfrentou alguns gigantes, além de Golias. Davi enfrentou exércitos. E em todas essas lutas Davi venceu, mas agora o adversário era diferente. Davi estava lutando contra o seu próprio filho, Absalão. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu fico pensando como que um pai se sente quando passa um flash de história desde o nascimento daquela criança que ele ajudou a caminhar, que comprou presentes, que fez mimos, que colocou esperança. E depois esse menino se cresce, se torna o seu maior adversário a ponto de querer matar o próprio pai. Davi, ele sentiu aqui uma dor que eu não sei, eu não consigo imaginar esse tipo de dor. Porque as lutas dentro da família, as lutas dentro da casa, elas ferem mais do que dentes de leões, do que garras de ursos, do que lanças de nações adversas. As lutas familiares, elas ferem demais. E por isso Davi ele fugiu lá para o norte de Israel, fronteira do Líbano. Para você ter uma ideia, durante esse trajeto, o peregrino ele passa por uma região muito desértica, um vento oriental chamado de calmoso, que ele traz muita sede, e logo em seguida ele chega até o norte de Israel, na fronteira do Líbano, ali no Monte Mizar, na Cordilheira do Hermon. E ali tem uma cidade que é tão devotada ao mal que Jesus a chamou de Porta do Inferno. Então, nesse tempo, Davi está passando, saindo de Jerusalém por conta de uma luta familiar, passando pelo deserto.
e chegando a um lugar tão tenebroso, onde as cachoeiras eram usadas para rituais demoníacos e que ficou conhecido no futuro como Porta do Inferno. E Davi permaneceu quase um ano nesse lugar. Mas a gente lê a Bíblia e pensa que essas lutas passaram 2, 3 dias, na verdade foi quase um ano entre a saída e o retorno para Jerusalém, e é nesse contexto que surge o Salmo 42. Davi ele se sentia aqui como uma corça, perseguida por um caçador e com muita sede em um deserto. Sabe o que eu aprendo aqui logo de início desse salmo? É que uma corça que está sendo perseguida, e que está com muita sede. A sede é um sentimento tão intenso, uma necessidade tão intensa, que ela esquece o perigo da morte, só pensa naquilo. Ela se consegue se concentrar: eu preciso de água, eu preciso beber, eu tenho sede, eu preciso de água. E Davi falou: e a minha alma tem sede de Deus. O que eu aprendo, queridos, dentro desse salmo é que Deus deve ser sempre o maior desejo dos servos de Deus. Amém. Não é à toa que Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. E na contramão do que se pensa, Deus ele não olha para as nossas palavras, mas para as nossas ações. Conheço pessoas, amigos, familiares, pessoas do dia a dia que falam: eu amo a Deus, mas não está no lugar onde Deus está, onde a palavra de Deus é falada, onde Deus é adorado, onde se serve a Deus. Não está a dizer: eu amo a Deus, não tem sede de Deus. Davi ele estava no deserto, perseguido, sofrendo, enfim, a maior luta de sua vida, mas ele fala: eu estou com saudade, estou com sede de Deus. Ele não sentia falta do palácio, das roupas de luxo, dos empregados que o serviam. Ele não sentia falta das comodidades, ele sentia falta da presença de Deus. Sabe, amados, eu fico pensando que se Deus não é o nosso maior desejo, qual é a razão da vida? Você sabe que o natural do crente é você segurar o crente? Você quer um teste de adoração? O crente de verdade tem que ser segurado. É aquele crente que a primeira fala: de novo na igreja. Não é aquela pessoa que você fica na segunda: vem na igreja. Na terça: vem na igreja. Na quarta: vem na igreja. Na quinta: vem na igreja. Na sexta: vem na igreja. Tá bom, eu vou. Porque a minha alma tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Onde estamos? Sedentos de Deus. Davi, querido, não conseguia pensar em outra coisa. Deus era o seu único pensamento, o seu único raciocínio. Eu preciso voltar ao lugar da adoração. Eu preciso voltar àquele lugar. E sabe, o tormento de Davi, ele era aumentado pela pergunta, porque há dois grupos de pessoas fazendo a mesma pergunta para Davi: onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Um desses grupos são pessoas interessadas no bem de Davi, talvez os companheiros ali no meio do deserto. Outro grupo, no final do salmo, são os zombadores de Davi: onde está o teu Deus? Sabe o que eles estão perguntando? Eles falam assim: Davi, tudo bem, eu gostaria que você me explicasse isso. Você está no deserto e a arca de Deus está em Jerusalém. Você está nas portas do inferno e a arca de Deus está em Jerusalém. Não parece que Deus e você estejam no mesmo lugar.
Parece que Deus está em um lugar e você está em outro. Só que ninguém perguntou onde está o teu Deus quando Davi estava sentado no palácio. Sabe por quê, querido? Surgiu um tipo de teologia do inferno que Deus passou a servir-se só como o Deus dos palácios. E quando você está no palácio, ninguém pergunta onde está o seu Deus, porque você está confortável, você está seguro, você está suprido, e as pessoas não perguntam, porque parece que Deus está aí. Foi criado esse tipo de cultura. Mas analisando a Bíblia, eu entendo que Deus é o Deus dos palácios, mas também é o Deus das terras áridas do deserto. É o Deus quando você está sendo servido de água fresca em um palácio, e é o Deus que no deserto racha a pedra e faz água sair dela. É o Deus quando estamos no centro das grandes multidões, mas também é o Deus quando estamos sozinhos, perseguidos e abandonados. E vou falar uma verdade: é muito mais fácil encontrar Deus nos desertos do que nos palácios. Olha o exemplo de Jesus. Jesus sai do trono da glória incompreensível em majestade para o nosso intelecto. E quando o Filho de Deus se faz carne, você espera encontrar sempre o Filho de Deus nas casas de poder e nos lugares de luxo. E, no entanto, ele é encontrado nos leprosários, nos poços de doente, na proximidade da mulher desprezada, na esquina onde um cego está pedindo misericórdia, e não em uma cruz, onde as pessoas reafirmam essa pergunta: aonde está o teu Deus? Aleluia. Sem saber que nosso Deus está no céu, governando todas as coisas, em um alto e sublime trono, assentado à direita do poder, fazendo tudo o que Ele quer, com quem Ele quer e para o propósito que Ele determinou. E também nos lugares mais baixos da terra e nas situações mais adversas, Ele pode ser encontrado. Aleluia! Davi, quando ele ouve essa pergunta, você vê que Davi ele chora. Davi era mestre em teologia experimental. Ele podia responder, falar argumentos sobre a onipresença de Deus, sobre a plena presença do Senhor. Ele podia argumentar tudo isso, mas ele prefere chorar. E sabe, meu querido e minha querida, sabe o que são orações? Sabe o que são lágrimas? Lágrimas são orações que nascem quando as palavras morrem. É quando você não sabe o que dizer, quando você não tem uma resposta fácil. Mas quando isso acontece, você chora. Acontece com você o mesmo que aconteceu com Davi. Deus pega essas lágrimas do deserto e lágrimas geradas na porta do inferno e coloca no seu odre. E de alguma forma Deus conta cada gota dessas lágrimas e dá uma consolação de forma abundante. Deus é assim, Deus é assim. Tem hora que não dá para falar. Aí você pega o Salmo 42, no versículo 5, de repente o Salmo ele tem uma interrupção.
A angústia parada por uma pergunta que Davi faz com a sua própria alma. Ele fala consigo mesmo e ele faz uma pergunta para a sua alma: por que estás abatido, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Foi feita uma pesquisa recentemente na Universidade de Harvard, dizendo que falar consigo mesmo, olha só que interessante, né? As pessoas os especialistas levam 3, 4 mil anos para descobrir alguma coisa que a Bíblia já falou. E eles descobriram que falar consigo mesmo é benéfico. Ajuda a organizar os pensamentos, reduzir o estresse, amenizar a ansiedade e manter o foco. Falar consigo mesmo. Falar andando. Falar em casa, lavando a louça e falando. Agora todo mundo vai falar, né? Fale um pouquinho baixo para não ficar estranho. Eu li esse salmo e pensei, meu Deus, o que uma pessoa angustiada, sofrendo, pensando na morte, sofrendo as angústias de ter um filho, a ponto de matá-lo, como é que essa pessoa consegue falar com a própria alma? E falar para a alma: vai em frente, não desista, insista, persista, persevere, avance. É porque na alma, querido, por mais angustiada que a alma esteja, meu querido e minha querida, tem uma voz chamada a voz da fé, que ninguém explica, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A alma só enxergava a secura do deserto, o barulho das cachoeiras, a cegueira, a possibilidade de ser morto, mas a fé falou: esse é o presente, mas o futuro é adoração, é louvor, é alegria, é presença de Deus, é retorno a Jerusalém, é possibilidade de mudança, é restauração. Nós precisamos que a fé assuma o controle. Se a fé não for um dique, não criar um dique de coragem na nossa alma, nós seremos inundados pela enxurrada do medo. Então, nesta manhã, o medo da situação presente precisa ser substituído. Converse com a sua alma. Há grandíssimas promessas para você, minha alma. Aleluia. Rememorize uma promessa de Deus. Traga ao coração aquilo que te dá esperança. Não coloque os teus olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. E sabe, depois desse tempo de eu falar consigo mesmo, eu já fiz muito isso. Eu gosto de caminhar, deixa eu só abrir um parênteses, eu gosto de caminhar de vez em quando. E eu passo conversando, eu acho que ninguém está olhando, né? Hoje eu acho que crente é maluco sem motivo, né? Aí eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para trás, não tem uma pessoa lá, 1 quilômetro ali, eu começo a falar: Jesus, o Senhor viu, o Senhor, o que aconteceu? O Senhor me explica esse texto. O Senhor, não entendi o que o Senhor falou. Senhor, eu quero gostaria de uma direção, eu quero um conselho. Começa a falar com Deus e com a alma. Porque uma coisa boa é falar com a alma, como os cientistas descobriram. Agora imagine falar com Deus. Falar
falar com Deus, cujos ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Um sumo sacerdote compassivo e paciente, que se compadece das nossas fraquezas. Alguém que sonda-nos e nos conhece. Alguém que nos escolheu e chamou pelo nome. Aleluia. Davi entendeu isso. Chegou a hora de parar de falar com a alma e passar a falar com Deus. Ele fala isso porque lá no norte de Israel, como eu falei, aquele lugar tenebroso, o barulho das ondas era um lembrete. Eu não deveria estar nesse lugar. Deixa eu interromper essa mensagem. Você está no lugar onde deveria estar? Você ainda continua na posição que Deus te colocou? Se você estiver na posição que Deus te colocou, você precisa sentir a presença de Deus da mesma forma que você sentia naquela posição inicial. Você ainda está na posição que Deus te colocou? Porque se você está, a tristeza não deve estar lá, porque na posição que Deus te colocou, você recebeu muita alegria. Não havia murmuração, não havia incredulidade. Havia também, sabe o que? Um indicativo de que nós estávamos, ou que eu e você talvez não estejamos mais na posição que Deus nos colocou, a alegria e a satisfação. No passado, os crentes não tinham carro de luxo. A maioria nem tinha casa própria. Quem tinha 2 sapatos era luxo. Mas alegria. Alegria. A alegria estava presente na casa, na vida. Aleluia. Tinha ovo no prato e tinha Cristo na mesa. Será que está na hora de voltar à posição de adoração, de agradecimento? Glória a Deus. Aleluia. Mas essas águas eram um lembrete, eu não deveria estar nesse lugar. E aí ele clama a Deus, porque quando eu não estou no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse, a solução é clamar a Deus. Primeiro, ele faz uma oração, ele faz uma pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Ele nem questiona a percepção de ter sido esquecido. Para ele é um fato: eu fui esquecido por Deus. E quem nunca sentiu isso? Mas aqui ele quer saber o porquê, Senhor. Eu quero saber o porquê desse esquecimento. Essa deve ser a pergunta que nós devemos fazer para Deus: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Mas está preparado para a resposta. Porque a resposta pode ser: porque eu estou te provando. Porque a resposta pode ser: porque eu quero uma renovação de aliança. Porque a resposta pode ser: eu quero um conserto. Porque a resposta pode ser: eu quero uma mudança de vida. Porque Deus nos esqueceu. Porque Deus esqueceu de Davi. Essa é a primeira pergunta de Davi: por que o Senhor me esqueceu? Mas a segunda, amigos, a segunda é mais interessante. Ele fala assim: por que eu devo fugir do inimigo? Por que eu devo andar, a palavra certa que é errante? É a mesma palavra que Deus usa para falar sobre Caim, quando diz que Caim vai ser um vagabundo na terra.
Ele vai ser um errante, ele vai andar, vai ser uma pessoa sem eira nem beira. Uma pessoa sem propósito de vida. E aí Davi perguntou para Deus: Senhor, espera um pouquinho, Senhor. Por quê? Por que eu devo passar essa situação nas mãos do inimigo? Por que eu preciso ser retirado do lugar onde o Senhor me colocou originalmente? Por que eu devo fugir? Isso aqui é uma situação nova. Davi fez essa pergunta por quê? Nós estamos falando de um homem que nunca fugiu. Você sabe que tem uma tribo chamada Maasai? Não sei quantos já ouviram falar dessa tribo. Os Maasai são uma tribo que originalmente eles ficavam no Congo, no centro do norte da África, assim, e eles são caçadores experientes. E eles descobriram que na savana o leão se esconde. Então eles estão caçando ali gazelas, zebras, né? E de repente na relva eles veem um grupo de leões. O que você faz quando você vê um grupo de leões? Pernas. Os Maasais descobriram que quando eles encontram um grupo de leões, eles têm que correr para cima dos leões. Se isso não é macho alfa, eu não sei o que é. Eles correm, os leões fogem. Por quê? Porque eles descobriram, olha só que coisa, né? Eles descobriram que o leão não tem instinto de ser perseguido. Ele não sabe como reagir. Ele é tão vitorioso que quando ele é perseguido, ele fala: o que está acontecendo? Os outros leões têm medo de mim. Jacaré foge, elefante foge, urso foge, girafa foge, zebra foge. Vem esse camarada aí, correndo para cima de mim, é um doido. Então eles fogem. Eles fogem. Ser tratado como presa. Davi, espera, eu não quero ser tratado como presa, não. Porque tem horas que nós temos que botar na cabeça: não somos presa do inferno. Nós somos ovelhas frágeis, é verdade, mas eu quero ver alguém passar por cima do bom pastor que nos ama. Nós somos fracos, sim, mas eu quero ver alguém vencer o invencível Deus. Então Davi, quando ele percebeu, não tem motivo, então eu vou parar de fugir. Tem hora que é preciso parar de fugir. Talvez você está fugindo de alguma situação familiar, fugindo de algum problema que precisa de uma atitude. Talvez você está fugindo e Deus está dizendo: pare. Pare de fugir. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Porque o problema pode ser grande, mas maior é Ele. A situação pode ser difícil, mas Gabriel disse que para Ele não há nada impossível. O homem pode dizer não, mas Ele fala assim mesmo após a morte. É Ele quem governa tudo. Então pare. Pare de fugir. Davi não aguentar, você lê o salmo e fala: eu não aguento mais ouvir o salmo de Deus. Eu não aguento mais. 365 dias ouvindo: onde está o teu Deus? 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 Davi chegou e falou: você quer saber? Chega. Chega. Quem está disposto a dizer chega para uma situação, para os presos,
colocar os pés. Fala, chega. Eu vou parar de correr. E eu vou em direção a Deus. Sabe o que ele fez? Ele sai de Jerusalém com um punhadinho de homens. Ele divide em esquadrões de 100 e vai enfrentar todo Israel com milhares de soldados. O Israel ficou nas mãos de Absalão. E o que eu entendo? Sabe por que nós temos dificuldade para fugir? Porque nós fazemos cálculos. Você olha a situação e fala, eu quero parar de fugir, eu quero enfrentar, mas quando eu olho o que eu tenho, é tão pouco. Talvez se um dia aumentar, se um dia eu tiver mais soldados, tiver mais recursos. Mas quando ele pôde fugir, ele entendeu que aquele pouquinho que ele tinha, nas mãos de Deus, aquele pouquinho que ele tinha nas mãos de Deus era a semente de uma grande vitória. O que você tem não é muito. O que eu tenho não é muito. Mas o nosso Deus é especialista em pegar um pouquinho de uma viúva e alimentar uma casa. Pegar um pouquinho de um menino e alimentar uma multidão. Pegar um pouquinho de um apóstolo e salvar uma cidade. Deus pega aquele nosso pouquinho e coloca a mão dele lá dentro. E como o azeite da viúva você tira, meu Deus, parece que tem mais. Meu Deus, parece que tem mais. Pensei que ia acabar, Senhor, mas parece que tem mais. Senhor, eu estou tirando, Deus, mas parece que tem mais. Deus, parece que tem mais. Sabe por quê, querido? As nossas necessidades são sempre derivadas, direta ou indiretamente, de pecados nossos, ou de pecados de pessoas, ou de pecados no mundo. Mas entenda um grande princípio, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. E aí sabe o que acontece? Você vai lá para o final do salmo, Davi faz uma pergunta de novo para a alma. Alma, por que você está latindo? Por que você está aflita? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Dentro da construção do salmo, esse segundo versículo é um versículo do final da prova, de quase um ano depois. Na primeira vez, Davi pergunta no deserto. Depois de um ano, Davi falou para a alma: eu ainda louvarei a Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Aleluia. E eu fico pensando, você já teve a experiência de conversar consigo mesmo e falar, vai passar? Chamei. E na sua mente, a sua alma não falou, tá bom, vai passar, mas vai passar quando? E naquele raciocínio, talvez daqui a uma semana. Vai passar, talvez daqui a um mês. Mas os meses foram passando e também falando, não, mas isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E a alma ouve isso por um ano, quase um ano. E durante um ano, tudo que ela viu foram as rochas, o chão difícil de caminhar, a opressão espiritual, sentiu o calor do deserto, o pó da terra. Ela sentiu só isso. Mas eu penso, imagina essa cena. Depois de quase um ano, Davi que está com os pés calejados de caminhar, que andou quase 200 quilômetros a pé, com o pé sobre a cabeça, ele retorna e entra pela porta dourada de Jerusalém. Ele recebe um tratamento real, um banho com especiarias, o seu manto é colocado,
a sua túnica de linho, uma coroa sobre a sua cabeça. Ele vai até o lugar da adoração. Ele vê a arca de Deus. Levitas o estão acompanhando. O som da música enche o ambiente. O aroma dos holocaustos estão atingindo a todas as pessoas. Há uma grande alegria, uma grande comoção em Jerusalém. A Jerusalém que antes estava tenebrosa, agora está cheia de luz. A Jerusalém que estava silenciosa pelo luto, agora estava cheia de alegria. Jerusalém que experimentou uma situação de agonia, agora estava em festa. E eu penso, eu conjeturo, eu imagino que Davi agora sentado no trono, ele conversa novamente com a sua alma. Minha alma, eu não te disse naquele deserto que daqui a um tempo nós estaríamos de novo. Novidade que ainda aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor mandou especificamente fazer um apelo nessa noite. Para você que se sente como uma costa no deserto, que gostaria de voltar à posição daquela alegria, daquele poder que um dia fizeram parte da sua vida. E eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que estejamos orando juntos. Saia do seu lugar e vem aqui. É uma manhã de renúncia. É uma manhã de renúncia. Aleluia. Saia do seu lugar, vence. Vence a resistência. Porque te abate